Olá, seja bem-vindo ao canal da LS Advogados. Vamos conversar um pouco sobre as mudanças profundas que chegaram para a tributação de lucros, dividendos e rendas altas no Brasil, com efeitos práticos a partir de 2026. Se você é empresário, sócio de empresa ou profissional liberal que fatura acima de R$600 mil por ano, este vídeo contém informações essenciais que podem impactar diretamente o seu bolso e a forma como você organiza suas finanças. Deixe suas dúvidas ou experiências nos comentários, pois sempre que possível respondemos a todos eles. Vamos falar sobre como preservar a isenção de lucros já apurados, entender a nova tributação mínima para altas rendas, descobrir o que muda na distribuição de dividendos e, principalmente, evitar erros que podem custar caro em fiscalizações futuras. Uma informação crucial que você precisa saber agora: se a sua empresa apurou lucros até 31 de dezembro de 2025 e você ainda não formalizou a distribuição desses valores, você pode perder o direito à isenção tributária sobre esses lucros. Isso mesmo. A Lei número 15.270 de 2025 estabeleceu regras de transição extremamente rigorosas, e a falta de uma simples ata registrada pode transformar lucro isento em base tributável. O prazo original era até o final de dezembro de 2025. Mas o ministro Nunes Marques ampliou esse prazo até 31 de janeiro de 2026, em decisão liminar que ainda será analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. A primeira grande mudança que você precisa entender é sobre a isenção de lucros apurados até 2025. Historicamente, lucros distribuídos no Brasil sempre foram isentos de tributação para quem os recebe. Essa era uma característica do nosso sistema tributário que diferenciava o Brasil de muitos outros países. Porém, com a nova legislação, essa isenção está sendo alterada para lucros apurados a partir de 2026. A boa notícia é que os lucros apurados até 31 de dezembro de 2025 continuam isentos, mas apenas se você cumprir 3 requisitos cumulativos e indispensáveis. O primeiro requisito é que a distribuição precisa se referir a lucros efetivamente apurados até essa data limite. Não adianta tentar incluir estimativas, projeções ou valores aproximados. A legislação e as normas contábeis exigem que apenas valores realmente apurados possam ser objeto de deliberação. O segundo requisito é que a deliberação societária, ou seja, a decisão formal de distribuir esses lucros, precisa ter ocorrido até o prazo estabelecido, que atualmente está em 31 de janeiro de 2026 por força da decisão liminar. E o terceiro requisito é que o pagamento deve seguir exatamente os termos aprovados nessa deliberação, podendo ser realizado de forma parcelada até 2028, desde que respeitado o que foi decidido. Agora veio um ponto que muitos empresários estão negligenciando: a exigência de comprovação documental. Não basta uma decisão informal entre sócios ou uma simples conversa. A deliberação precisa constar formalmente em ata de assembleia, em alteração contratual ou em decisão de sócio. E esse documento precisa ser registrado no órgão competente. Para sociedades empresárias, o registro deve ser feito na Junta Comercial do Estado onde a empresa está sediada. Para a sociedade simples, incluindo aquelas formadas por profissionais liberais como médicos, advogados, dentistas e engenheiros, o registro deve ser feito no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, respeitando regras específicas que podem existir para determinadas categorias profissionais. A ausência dessa formalização ou qualquer divergência entre o que foi aprovado na deliberação e o que foi efetivamente pago aos sócios, permite que a Receita Federal desconsidere completamente essa distribuição como lucro protegido pela regra de transição. Na prática, isso significa que valores que poderiam ser recebidos sem tributação
podem se tornar tributáveis, gerando um custo adicional inesperado e completamente evitável. Um problema complexo que está gerando muitas dúvidas envolve empresas que não conseguiram concluir a apuração total do lucro de 2025 antes do prazo de deliberação. A orientação técnica é clara. Você deve registrar apenas os valores efetivamente apurados até o momento da deliberação. Não é permitido incluir valores estimados, projetados ou baseados em expectativas de fechamento contábil. Se a sua empresa apurou R$100 mil de lucro até determinado ponto e você sabe que provavelmente terá mais 50 mil até o final do ano, você só pode deliberar sobre os 100 mil já confirmados. O grande problema surge com os lucros adicionais que são apurados depois que a deliberação já foi registrada. Mesmo que esses lucros sejam referentes ao exercício de 2025, eles não podem ser incluídos retroativamente em deliberações já formalizadas. Aqui existe uma questão jurídica importante que provavelmente será objeto de discussões judiciais. A apuração contábil definitiva de um exercício pode legalmente ocorrer até abril do ano seguinte, conforme estabelecido pela Lei das Sociedades por Ações e pelo Código Civil. Além disso, o fato gerador do lucro permanece vinculado ao exercício de 2025, independentemente da data de apuração. Essa contradição entre o prazo legal de deliberação e o prazo contábil de apuração está sendo questionada. Inclusive, há um projeto de lei em tramitação, o PL 5.473 de 2025, que busca resolver essa questão, mas até o momento ele ainda não foi aprovado. Vamos agora falar sobre a retenção de imposto sobre dividendos que começa a valer a partir de 2026. Essa é outra mudança significativa no cenário tributário brasileiro. A partir de 1º de janeiro de 2026, sempre que uma mesma pessoa jurídica pagar, no mesmo mês calendário, dividendos no valor igual ou superior a R$50 mil para uma mesma pessoa física, haverá retenção de 10% na fonte sobre esses valores. Observe que a regra fala em mesma pessoa jurídica pagando para a mesma pessoa física no mesmo mês. Isso significa que se você recebe R$40 mil de dividendos de uma empresa e R$30 mil de outra empresa no mesmo mês, não haverá retenção, pois nenhuma das empresas individualmente ultrapassou o limite de R$50 mil. Porém, e aqui está um detalhe importante que muitos estão ignorando, a ausência de retenção mensal não significa que esses valores escaparão completamente da tributação. Eles podem e vão integrar a base de cálculo da tributação mínima anual da pessoa física, caso você se enquadre nas regras de alta renda que vamos explicar em detalhes mais adiante. Portanto, não adianta apenas pulverizar os pagamentos entre várias empresas achando que isso resolve o problema tributário. Existe uma controvérsia importante envolvendo as empresas optantes pelo Simples Nacional. A interpretação que vem predominando entre especialistas em direito tributário é que não deveria haver tributação de dividendos distribuídos por empresas do Simples, com fundamento no artigo 14 da Lei Complementar 123 de 2006. Esse artigo estabelece a isenção do imposto de renda sobre a distribuição de lucros pelas empresas enquadradas nesse regime simplificado. O problema é que, até o momento, a Receita Federal ainda não se manifestou de forma específica sobre como essa norma se compatibiliza com a nova Lei 15.270 de 2025. No material de perguntas e respostas divulgado pela Receita, houve uma afirmação de que a nova tributação alcançaria também as empresas do Simples Nacional. Porém, os contribuintes e suas entidades representativas sustentam que deve prevalecer a legislação específica do regime, que é uma lei complementar e tem hierarquia superior nessa matéria.
Essa divergência já deu origem à ação direta de inconstitucionalidade 7.917, ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil no Supremo Tribunal Federal. A solução de consulta 244, publicada em novembro de 2025, não tratou diretamente dessa questão específica, envolvendo a nova legislação. Enquanto essa discussão não é definitivamente resolvida, a recomendação prudente é que até mesmo empresas do Simples Nacional adotem os procedimentos formais de deliberação e registro de distribuição de lucros. Afinal, se houver uma decisão futura favorável aos contribuintes, você já terá toda a documentação organizada para comprovar que cumpriu os requisitos de transição. Se a decisão for desfavorável, pelo menos você terá tentado se proteger da melhor forma possível. Agora chegamos a um dos pontos mais complexos e que vai afetar diretamente muitas pessoas: a tributação mínima para altas rendas. A nova lei criou uma tributação mínima específica para pessoas físicas com renda total anual superior a R$600 mil. Veja bem, não estamos falando apenas de salário ou de lucros. A renda total engloba todas as fontes de rendimento que você possui. Para quem se enquadra na faixa entre R$600 mil e R$1.200.000 de renda anual, aplica-se uma alíquota progressiva que pode chegar até 10%. Para rendas acima de R$1.200.000 por ano, a alíquota mínima é fixa em 10%. O cálculo dessa alíquota efetiva é feito com base na diferença entre a sua renda total e o limite de R$600 mil, proporcionalmente a um intervalo de até R$1.200.000. Parece complicado, mas vamos traduzir isso em termos práticos. Imagine que você teve uma renda total de R$800 mil no ano. Você ultrapassou o limite de R$600 mil em R$200 mil. Essa diferença será a base para calcular quanto de imposto mínimo você deve pagar, aplicando-se a alíquota progressiva correspondente à sua faixa de renda. O conceito fundamental aqui é o de alíquota efetiva. O que isso significa? Significa quanto você realmente paga de imposto sobre todas as suas rendas, sejam elas tributáveis ou não. Muitas pessoas de alta renda acabam pagando proporcionalmente menos imposto do que a classe média, justamente porque uma parte significativa de seus rendimentos vem de fontes que historicamente eram isentas ou tinham tributação reduzida, como dividendos, lucros, aplicações financeiras específicas e outros investimentos. A nova tributação mínima busca corrigir essa distorção, garantindo que quem ganha acima de R$50 mil por mês pague pelo menos 10% de imposto sobre o total de seus rendimentos. Se você já paga uma alíquota efetiva igual ou superior a 10%, considerando todas as suas fontes de renda, você não precisará pagar nada adicional. Mas se a sua alíquota efetiva for inferior a esse patamar, você terá que complementar a diferença com o fisco. Segundo dados da Receita Federal, cerca de 141 mil contribuintes se enquadram nessa categoria de alta renda e serão afetados por essa nova regra. Agora vamos falar sobre como os dividendos se relacionam com esse imposto mínimo, porque esse é um ponto que está gerando muita confusão. Os dividendos distribuídos a partir de 2026 não são automaticamente incluídos na base da tributação mínima, só porque você os recebeu. Eles só vão integrar esse cálculo se você ultrapassar o limite de renda que ativa o imposto mínimo e se os valores distribuídos estiverem dentro do lucro efetivamente apurado pela pessoa jurídica pagadora. Isso significa que a Receita Federal vai verificar se a empresa que pagou os dividendos tinha lucro contábil real suficiente para justificar aquela distribuição. Um ponto extremamente importante: os lucros apurados até 2025, que foram devidamente formalizados conforme as regras de transição que explicamos anteriormente, estão completamente protegidos. Eles não integram a base de cálculo do imposto mínimo em nenhuma hipótese, mesmo que sejam pagos em 2026, 2027 ou 2028. Essa proteção só vale, repito, se você cumpriu
todos os requisitos formais de deliberação e registro, dentro do prazo estabelecido. Existe um mecanismo na lei chamado de trava da pessoa jurídica, previsto no artigo 16b, que estabelece um redutor importante. Esse redutor limita a carga tributária combinada da pessoa jurídica e da pessoa física que recebe os lucros. A ideia é evitar que haja uma bitributação excessiva. A soma das alíquotas efetivas não pode ultrapassar 34% para empresas em geral, 40% para determinadas seguradoras e instituições financeiras e 45% para instituições financeiras específicas. Se esses limites forem superados, a pessoa física tem direito a um crédito redutor que equilibra a equação. Para empresas tributadas no regime de lucro presumido, existe a possibilidade de utilizar um cálculo simplificado do lucro contábil. Nesse cálculo, são consideradas despesas como folha de pagamento de funcionários, compras de mercadorias ou insumos, aluguéis pagos, juros de financiamentos e depreciação de bens. Esse mecanismo ajuda a evitar que a tributação se torne confiscatória ou injusta. Vamos falar agora sobre os cuidados práticos que você precisa tomar em 2026 e nos anos seguintes. A nova legislação exige um controle contábil e financeiro muito mais rigoroso do que existia antes. As empresas precisam, em primeiro lugar, formalizar corretamente todos os lucros de 2025 que ainda não foram deliberados, respeitando o prazo ampliado até 31 de janeiro de 2026. Essa formalização precisa ser feita com muito cuidado, garantindo que os valores sejam exatamente aqueles apurados contabilmente e que todos os documentos sejam corretamente registrados nos órgãos competentes. Em segundo lugar, as empresas precisam manter demonstrações financeiras consistentes e bem fundamentadas. A Receita Federal vai poder e vai cruzar informações entre o que a empresa declara como lucro e o que ela efetivamente distribui aos sócios. Qualquer inconsistência pode gerar questionamentos e até autuações. Em terceiro lugar, é fundamental controlar rigorosamente os valores distribuídos mensalmente para cada beneficiário. Lembre-se que a retenção de 10% ocorre quando o mesmo beneficiário recebe R$50 mil ou mais da mesma empresa no mesmo mês. Esse controle precisa ser feito mês a mês, beneficiário por beneficiário. Além disso, é importante revisar todas as provisões contábeis e critérios de reconhecimento de receitas e despesas. Mudanças tributárias como essa costumam aumentar o interesse da fiscalização por inconsistências contábeis que antes passavam despercebidas. Por outro lado, os sócios e pessoas físicas que recebem rendimentos de várias fontes precisam fazer um mapeamento completo de todas essas fontes. Não adianta olhar apenas para os dividendos de uma empresa e esquecer que você também tem rendimentos de aluguéis, de aplicações financeiras, de participação em outras sociedades, de atividade profissional autônoma ou de qualquer outra natureza. Você precisa projetar a tributação mínima anual considerando tudo isso junto. Muitas pessoas vão se surpreender ao descobrir que ultrapassam o limite de R$600 mil quando somam absolutamente todas as suas fontes de renda. E você precisa acompanhar mensalmente o impacto das distribuições que recebe de diferentes empresas. Mesmo que cada empresa individualmente não ultrapasse o limite de R$50 mil mensais que gera a retenção, o conjunto de todas essas distribuições pode te colocar na faixa de tributação mínima anual. A fiscalização da Receita Federal tende a verificar alguns pontos específicos com muita atenção. Primeiro, a existência efetiva de lucro na empresa que distribui dividendos. Não adianta uma empresa declarar prejuízo ou lucro mínimo e distribuir valores altos aos sócios. Isso será questionado. Segundo, a regularidade formal da distribuição, ou seja, se houve deliberação adequada, registro correto
e pagamento conforme aprovado. Terceiro, o cumprimento das regras de transição para lucros de 2025. A Receita vai verificar se você realmente deliberou no prazo, se os valores correspondem ao que foi apurado e se tudo está devidamente documentado. E quarto, a consistência contábil entre os valores declarados pela empresa e pela pessoa física. Se a empresa declara distribuição de R$100 mil para determinado sócio, mas esse sócio declara recebimento de 200 mil, há uma inconsistência gritante que vai gerar questionamentos. O mesmo acontece na situação inversa. Esses cruzamentos eletrônicos são cada vez mais sofisticados e eficientes. Existem alguns erros muito recorrentes que estamos vendo empresários e pessoas físicas cometerem. O primeiro é supor que ter múltiplas empresas elimina automaticamente o impacto do imposto mínimo na pessoa física. Como explicamos, o imposto mínimo incide sobre a renda total da pessoa física, independentemente de quantas empresas ela possui ou de quantas fontes seus rendimentos vêm. Pulverizar rendimentos entre várias empresas pode até evitar a retenção mensal de 10% sobre dividendos, mas não vai te livrar da tributação mínima anual se você ultrapassar o limite de R$600 mil. O segundo erro é acreditar que lucros antigos são automaticamente isentos apenas porque foram apurados antes da mudança na lei. Como vimos, a isenção só está garantida se você cumpriu os requisitos formais de deliberação e registro dentro do prazo estabelecido. Se você tem lucros de 2025 ou de anos anteriores acumulados na empresa e nunca formalizou a distribuição, esses valores não estão automaticamente protegidos. Você precisa agir para garantir essa proteção. E o terceiro erro, talvez o mais grave de todos, é a ausência total de formalização das deliberações realizadas em 2025. Muitos empresários fizeram distribuições de lucro durante o ano, seja mediante pagamentos diretos aos sócios, seja através de retiradas de prolabore disfarçado, mas nunca formalizaram essas distribuições em ata ou alteração contratual registrada. Sem essa formalização, a Receita Federal pode simplesmente desconsiderar essas distribuições como lucros protegidos pela regra de transição, tributando-os integralmente. Agora vamos falar sobre as exceções para o cálculo da alta renda, porque nem tudo entra na base de cálculo do imposto mínimo. Alguns rendimentos específicos ficam de fora desse cálculo. Entre eles estão heranças e doações recebidas, rendimentos da caderneta de poupança, indenizações por acidente de trabalho ou por doença grave, aposentadorias recebidas por invalidez permanente, dividendos pagos por governos estrangeiros em determinadas situações específicas e rendimentos de títulos que são considerados isentos pela legislação brasileira. Esses títulos isentos incluem as famosas letras de crédito imobiliário, conhecidas como LCI, as letras de crédito do agronegócio, chamadas de LCA, os certificados de recebíveis imobiliários, os CRI, os certificados de recebíveis do agronegócio, os CRA, rendimentos de fundos de investimento imobiliário negociados em bolsa e debêntures incentivadas emitidas para financiar projetos de infraestrutura. Essas exceções são importantes porque podem fazer com que contribuintes que aparentemente se enquadrariam como alta renda fiquem, na verdade, abaixo da linha de corte de R$600 mil anuais quando se considera apenas os rendimentos que efetivamente entram no cálculo. Por exemplo, se você tem uma renda bruta total de R$700 mil no ano, mas R$200 mil vieram de rendimentos de fundos imobiliários, sua base de cálculo para o imposto mínimo será de apenas R$500 mil e você não estará obrigado a pagar o imposto adicional. Por isso, é fundamental fazer um levantamento detalhado e criterioso de todas as suas fontes de renda e classificá-las corretamente entre aquelas que entram
e aquelas que não entram na base de cálculo do imposto mínimo. Vamos contextualizar politicamente essas mudanças. A nova tributação para a faixa de renda mais alta foi apresentada pelo governo como a estratégia necessária para compensar a ampliação da isenção do imposto de renda para trabalhadores que ganham até R$ 5.000 por mês. A ideia central da reforma é fazer com que quem ganha mais contribua proporcionalmente mais, permitindo que milhões de brasileiros de menor renda sejam desonerados. O presidente Lula, em pronunciamento oficial, destacou que são 140 mil super-ricos pagando um pouco mais para que muitos milhões de brasileiros e brasileiras deixem de pagar imposto de renda. Ele também afirmou que, entre os muitos privilégios do sistema tributário brasileiro, talvez o mais vergonhoso seja o fato de pessoas muito ricas pagarem menos imposto de renda do que a classe média e os trabalhadores comuns. Independentemente da posição política de cada um sobre essas mudanças, o fato concreto é que elas estão em vigor e vão impactar diretamente a vida de muitos brasileiros. O debate sobre a justiça ou injustiça dessa tributação pode e deve continuar, mas enquanto isso, é fundamental que você entenda as regras e se proteja adequadamente. Existe ainda uma questão específica sobre empresas que já recolhem o imposto de renda na alíquota nominal integral. A tributação de 10% sobre dividendos não se aplicará a empresas que já pagam o IR com alíquota cheia, como é o caso de companhias financeiras, seguradoras e instituições de ensino superior que oferecem bolsas do Programa Universidade para Todos, o ProUni. Essas instituições de ensino, inclusive, poderão abater o valor das bolsas oferecidas do cálculo do imposto devido. A lógica dessa exceção é evitar que haja uma sobreposição de tributação que tornaria determinadas atividades economicamente inviáveis. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, ao ampliar o prazo para a aprovação da distribuição de lucros e dividendos, destacou que a regra original criava uma antecipação significativa e problemática de procedimentos previstos na legislação societária. Pelas normas da Lei das Sociedades por Ações, Lei 6.404, de 1976, e do Código Civil, Lei 10.406, de 2002, as deliberações sobre balanços, resultados do exercício, destinação de lucros e distribuição de dividendos costumam ocorrer nos 4 primeiros meses do ano seguinte ao fechamento do exercício social. Exigir que essas deliberações fossem feitas até 31 de dezembro do próprio exercício contrariava frontalmente essa sistemática legal e criava uma situação de insegurança jurídica e impossibilidade prática para muitas empresas. A decisão liminar que ampliou o prazo até 31 de janeiro de 2026 ainda será analisada pelo plenário do STF em sessão virtual agendada para o período de 13 a 24 de fevereiro de 2026. É possível que o Supremo confirme essa ampliação de prazo ou até mesmo a estenda ainda mais, reconhecendo a necessidade de harmonizar a nova legislação tributária com as normas societárias já existentes. As ações diretas de inconstitucionalidade número 7.912 e 7.914 foram propostas pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e pela Confederação Nacional da Indústria. Essas entidades representativas contestam especificamente o trecho da lei que condiciona a isenção do imposto de renda sobre lucros e dividendos referentes ao exercício de 2025 à aprovação dessa distribuição até 31 de dezembro do mesmo ano. A argumentação é que essa exigência é inviável e juridicamente inadequada, pois contraria o rito contábil vigente no Brasil, as normas de auditoria independente que precisam ser cumpridas por muitas empresas e o princípio contábil da competência.
a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas, a FENACON, está alinhada com esse posicionamento. A entidade considera que a exigência criada pela lei diz respeito a toda a estrutura legal e técnica que orienta a elaboração das demonstrações financeiras no Brasil. Existe um descompasso evidente entre o que a lei tributária passou a exigir e o que a legislação societária e as normas contábeis estabelecem como procedimento adequado. Você precisa entender que vivemos um momento de transição e de grande incerteza jurídica. Decisões judiciais importantes ainda estão pendentes. Projetos de lei tramitam no Congresso Nacional tentando corrigir distorções da legislação atual. E a própria Receita Federal ainda não esclareceu definitivamente todos os pontos controversos. Nesse cenário, a única certeza que você pode ter é que a omissão e a falta de planejamento podem custar muito caro. A melhor estratégia neste momento é combinar 3 elementos essenciais. Primeiro, governança documental rigorosa. Isso significa formalizar absolutamente tudo, manter registros detalhados de todas as deliberações societárias, guardar cópias autenticadas de todos os documentos registrados e criar um arquivo organizado que permita comprovar a qualquer momento que você cumpriu todos os requisitos legais. Segundo, rigor contábil absoluto. Suas demonstrações financeiras precisam estar impecáveis, refletindo com exatidão a realidade econômica da empresa, sem artifícios ou manipulações que possam ser questionados pela fiscalização. E terceiro, estratégia tributária bem planejada. Você precisa mapear todas as suas fontes de renda, calcular com precisão seu impacto na tributação mínima, planejar distribuições de lucro de forma a otimizar a carga tributária sem violar a legislação. E estar preparado para ajustes conforme novas decisões judiciais ou administrativas sejam publicadas. Essas 3 frentes trabalhando de forma coordenada são fundamentais para que empresas e sócios preservem a segurança jurídica e evitem discussões administrativas e judiciais nos próximos anos. Não estamos falando de elisão fiscal agressiva ou de qualquer tipo de burla à legislação. Estamos falando de planejamento sério, responsável e fundamentado, que busca simplesmente fazer com que você pague exatamente o que a lei determina, nem mais, nem menos. É importante destacar que a complexidade dessas novas regras não permite soluções genéricas ou fórmulas prontas aplicáveis a todos os casos. Cada empresa tem sua particularidade. Uma sociedade empresária de grande porte, com múltiplos sócios e capital aberto, enfrenta desafios completamente diferentes de uma sociedade simples, formada por 2 médicos que dividem um consultório. Uma empresa optante pelo Simples Nacional tem questões específicas que não se aplicam a uma empresa tributada pelo lucro real. Um empresário que recebe dividendos de várias empresas precisa de um planejamento diferente daquele que tem uma única fonte de renda empresarial. Por tudo isso, a orientação técnica mais responsável que podemos dar é: procure um advogado especialista em direito tributário para analisar sua situação específica. Consultar um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão referente à distribuição de lucros, ao enquadramento na tributação mínima ou a qualquer outro aspecto dessas mudanças legislativas, é sempre a única garantia real de que seus direitos serão preservados e que você não vai cometer erros que podem custar muito dinheiro no futuro. Um advogado tributarista experiente consegue avaliar todas as nuances do seu caso particular, identificar riscos que você talvez nem imagine que existem, propor estratégias adequadas à sua realidade e, principalmente, documentar tudo de forma que você tenha segurança jurídica máxima diante de eventuais questionamentos fiscais. Não deixe para depois. O tempo está passando, prazos estão correndo e decisões importantes precisam ser tomadas agora para evitar problemas futuros que podem ser muito maiores e muito mais caros de resolver.